Vivemos em um planeta com uma população cada vez maior, mais urbana e com mais necessidades. Queremos roupas melhores, carros que poluam menos e uma alimentação completa e saudável. Atender esta demanda depende de como lidamos com os recursos naturais, pois eles são finitos. Como fazer para alimentar este planeta faminto? Muito do que precisamos vem da agricultura e da forma como o agricultor trata sua terra e tudo que a cerca. E o desafio é, no mesmo espaço, produzir mais, com qualidade, segurança e preservando o meio ambiente. Isto sim é agricultura sustentável. O trabalho incansável do agricultor e o seu amor pela terra são as respostas para o que mais importa: o futuro de todos nós. Por isso, da próxima vez que você encontrar um agricultor, experimente dizer obrigado. Bom dia, pessoal. Professor Blênio Marcos, da disciplina Geografia. Bom, a nossa aula de hoje vai trabalhar os aspectos da agricultura mundial, né? Um dos assuntos mais clássicos, né? E, por que não, dos mais cobrados assuntos na prova do Enem, né? De 2009 para cá, são 11 anos já de edições de Enem que valem a seleção nas universidades, e o tema agricultura mundial ele tem sido um tema muito frequente, tá? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho dos sistemas agrícolas, né? Como esses sistemas agrícolas, eles se desenvolvem, né, mundo afora. Na verdade, cada região do mundo, né, tem suas particularidades com relação à agricultura, tá? Porém, nós podemos dividir os sistemas agrícolas em dois principais grupos, né? Os sistemas intensivos, que a gente vai detalhar inclusive essas características, né? Quais sistemas agrícolas estão aí inseridos, né, em sistema agrícola intensivo, e o sistema agrícola extensivo, pelas características inclusive mostradas aí nas imagens, já dá para se ter ideia, né, de quais sistemas agrícolas estamos falando, tá? Então, o sistema agrícola, ele avalia, né, vários aspectos da produção: o tamanho da propriedade, o uso de mão de obra ou o grau de mecanização dessa atividade, até mesmo o destino da produção, né, para onde se destina esse produto cultivado, tá? Então, o sistema intensivo é aquele, né, no modelo da agricultura brasileira, é o mais praticado, né? Então, o sistema intensivo ele é o predominante no Brasil, tá? Por ele são aplicadas técnicas modernas de previsão que englobam o preparo do solo, a forma de cultivo e a colheita. Então, a produtividade não está somente no rendimento obtido direto do solo, mas no seu redirecionamento para resultar na maior produção possível por metro quadrado, né? A chamada produtividade média por hectare. Então, o termo produtividade ele tem que sempre estar atrelado ao tamanho da área, tá? Então, imagine só, por exemplo, um agricultor que cultiva melão aqui no Rio Grande do Norte. E ele tem, por exemplo, 10 hectares de terra para cultivar melão. Então, dependendo das condições, né, e do manejo do cultivo, ele poderá ter um rendimento maior ou menor, dependendo da época do ano, dependendo do grau de mecanização, da quantidade de insumos que ele utilizou. E aí entendam por insumos, né, qualquer produto que seja usado para aumentar esse rendimento por área, tá? Então, esse sistema ele é criticado, né, apesar dele ser o mais usado, né, e praticado no Brasil, ele é muito criticado pelos danos que ele causa ao meio ambiente. Pessoal, vale lembrar que todas as atividades humanas, elas causam algum tipo de impacto ao meio ambiente. Todas as atividades humanas, elas precisam da natureza. A agricultura é, talvez, se não, a atividade que mais precisa da natureza, em especial dos recursos solo e água, tá? Então é impossível você produzir algo na agricultura sem alterar, em diferentes níveis de alteração,
o solo e a água, tá? Então ele é criticado por provocar isso, né, essas alterações, em especial o desmatamento, né? As monoculturas tendem a proliferar mais as pragas, tá? O que exige mais uso de agrotóxicos, né? Ou de defensivos químicos, né? Que é veneno, em outras palavras, que acabam provocando, né, a contaminação desses recursos ou até mesmo o empobrecimento do solo pelo constante cultivo em uma mesma área, tá? Então, essa agricultura intensiva, ela tem esses problemas. Então, um bom exemplo disso é a monocultura, né? Processo de monocultura dos cultivos, ou seja, quando você cultiva um único produto em extensas áreas. Lógico, quem cultiva somente uma coisa não vai consumir isso, ele visa exportar esse produto que ele produziu, tá? Então, no caso aí, a soja é um bom exemplo atual, né? O milho, o próprio café, a cana-de-açúcar. Os principais cultivos brasileiros são monoculturas e estão dentro do sistema intensivo, tá? Outra característica do sistema intensivo é o uso de mecanização, tá? Então, o uso de máquinas para aumentar a produtividade, de colheitadeiras, de plantadeiras, de tratores para cortar a terra ou limpar a propriedade que vai ser cultivada. Então, esse grau de mecanização aí também pode ser usado como um fator preponderante para a produtividade, tá? Para você ter ideia, hoje existe já muito uso de tecnologias, né? Inclusive algumas tecnologias relativamente recentes para o cultivo. Por exemplo, como a imagem mostra aí, já é possível se usar drones hoje para dentro da produção agrícola, como forma de detetização da plantação. Então, o drone, né? Ele é um equipamento, é um veículo aéreo não tripulado. Então, ele é comandado por controle remoto. Então, ele pode levar aquele defensivo agrícola na área que está desejada ou irrigar aquela área desejada. Isso é bem direcionado, o uso de drone na agricultura é bem direcionado, porque você não precisa administrar um produto ou um defensivo ou a irrigação em uma área imensa, quando na verdade só se precisa naquela área específica. Então os drones, eles permitem você atuar de forma mais localizada no problema, tá? Então entendam aí o uso de drones como o olho do agricultor sobre a lavoura, onde ele vai monitorar, né, o crescimento da plantação. Dá para monitorar inclusive as pragas, né? Inclusive já se usa até na pecuária também, né? Como forma de contagem dos animais, de localização de animais perdidos, ou até para tanger os animais do pasto para o curral e vice-versa, tá? Então, o uso de tecnologias dentro da agropecuária são características do sistema intensivo, ok? Já o sistema extensivo, ele é o que menos agride o meio ambiente, né? Ele é um sistema tradicional em que são utilizadas técnicas rudimentares que garantem a recuperação do solo e a produção em baixa escala, tá? Então é o oposto do que acontece no intensivo, como nós vimos agora há pouco. Então, em geral, esse sistema extensivo ele é usado pelo modelo, né, denominado de agricultura familiar e ainda também pela agricultura orgânica, que a gente também vê as características desses sistemas a seguir, tá? No primeiro, a produção é destinada à subsistência e somente o excedente é vendido. Inclusive, a agricultura familiar, ou também chamada de agricultura subsistência, ela é a base alimentar, né, da economia brasileira, da população brasileira, já que o sistema intensivo produz para exportação, tá? Então, num país como o Brasil, né, que vem ou advém grande parte do setor primário da economia, esses dois sistemas eles coexistem, beleza? O sistema intensivo destinado ao mercado externo, né, destinado à exportação, e o sistema extensivo destinado ao consumo alimentar da população, tá? Então, a agricultura orgânica ela dispensa o uso de agrotóxicos, como a gente vai ver a seguir. Ela privilegia alimentos saudáveis e permite a exploração racional do solo. Então, é um sistema também muito promissor, apesar ainda de pouco difundido no Brasil, né?
a agricultura orgânica ela vem ganhando adeptos e ela vem ganhando mercado também, além da proposta ambiental, pelas suas vantagens, né? De ter um produto de qualidade com maior valor agregado, ok? Então, a agricultura extensiva, ela não usa muita mecanização, é basicamente o trabalho manual, o que vai exigir mais trabalhadores, né? Diferente da agricultura intensiva, que você vai ter um uso cada vez menor de mão de obra. Esse uso de mão de obra ele vai geralmente associar a mão de obra familiar ou a cooperativas de produção, isso bem já difundido aqui no Nordeste brasileiro, né? E o destino da produção extensiva geralmente destina-se ao mercado local, principalmente as feiras livres, tá? Aí na imagem, foto aqui da Cobal, né? Da Central de Abastecimento de Alimentos aqui em Mossoró. Agora a gente vai detalhar as características dos sistemas agrícolas, já que fizemos a subdivisão, né, em sistema intensivo e extensivo. Então, o primeiro sistema estudado vai ser a agricultura moderna, também chamado de agricultura de precisão, né? É um sistema intensivo, como a gente já falou, é o mais utilizado dos sistemas intensivos, tá? Então, esse sistema ele é tipo dos países mais desenvolvidos. Então, a agricultura europeia, né, por meio do PAC, né, da Política Agrícola Comum, a agricultura dos Estados Unidos, os belts americanos estão inseridos aqui dentro da agricultura moderna. Então o processo depende do uso de tecnologia, acesso a recursos, gestão, investimento, características do mercado e apoio a nível governamental, né? Os famosos subsídios. Então o subsídio é uma espécie de ajuda financeira dada pelos governos aos respectivos produtores nacionais, como forma de fortalecer a agricultura do país. Então, essa prática de subsídios, ela faz com que a economia desse país se fortaleça, a economia agrícola, me refiro, se fortaleça, e esse país passe a importar menos, inclusive de países como o Brasil, tá? Então, vale salientar que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela condena tais práticas de subsídios porque cria uma concorrência desleal, onde o produto importado, né, ele vai ser muito mais caro do que o produto nacional que recebeu o subsídio, tá? Só a nível aí de conhecimento. Então esse tipo de prática permite um melhor controle dos fatores envolvidos nos processos de cultura agrícolas, inclusive de investimentos em tecnologia, tá? Então já existem fazendas que são verdadeiros laboratórios associados. Existem fazendas hoje em países desenvolvidos ou até mesmo aqui no Brasil que já existem até estações meteorológicas para analisar as condições atmosféricas daquele dia e a partir daí ter uma melhor tomada de decisão, tá? Esse sistema ele possui elevada produtividade e rendimento, como já havia falado lá na agricultura intensiva. Normalmente é marcada por extensas áreas destinadas ao plantio, como a gente está vendo aí na imagem, né? Imensas áreas, grandes propriedades, denominadas de latifúndios, inclusive aqui no Brasil, vai ter um outro sistema que vai ser associado a essa característica. Nos países subdesenvolvidos, a produção destina ao mercado externo, é o caso do Brasil, tá? Então a soja brasileira já está aí dentro desse sistema, né, de agricultura moderna, né, com inclusive grande exportação, né? Lembra que o Brasil ele é um dos maiores produtores e o maior exportador de soja do mundo. Melhoramento genético das sementes, né? A transgenia. Então, não raro a agricultura moderna se utiliza da transgenia para melhorar os seus resultados e atingir os seus objetivos, tá? Então, como se produz um transgênico, né? Primeiro, é feito um rastreamento, né? Ou seja, se identifica uma característica desejada, como a produção de ômega 3, por exemplo, que ajuda a reduzir problemas cardiovasculares. Segundo passo é a seleção dos genes. Então, seleciona-se o gene, né? Ou os genes responsáveis por aquela característica. No caso aí do exemplo, a produção de ômega 3, né? Terceiro passo, né? A planta é modificada. Então é feita a transferência do gene, né, de uma planta para outra,
visando dar essa característica, né? No caso aqui, a prímula, que é uma flor, se usa esse gene da prímula e é inserido na soja, no DNA da soja, para que ela passe a produzir essa substância benéfica, né? E o quarto passo, o uso do ômega 3, né? Do óleo de soja é extraído o ômega 3, que então pode ser adicionado a diferentes alimentos. Então, na produção de transgênicos, né, existem muitos defensores e críticos. E a gente vai analisar, inclusive, essas vantagens e desvantagens, tá? Mas o uso de transgênicos no Brasil já é uma realidade desde os anos 90, né? Então, o Brasil está no rol de países produtores de transgênico já há algum tempo, né? Oficialmente, a partir de 2005, quando foi criada a lei, né, que regulamentasse a situação dos transgênicos, como a gente vai falar a seguir, ok? Então, algumas das vantagens de se produzir um alimento transgênico, né? Primeiro, aumenta a produtividade e rendimento das colheitas. Então, se você esperava colher 10 toneladas, você vai colher 15, 18, 20 toneladas naquela mesma área. Então, essa é a grande justificativa para o uso, né, da modificação genética em alimentos. O aumento da produtividade e, consequentemente, o aumento dos lucros, né? Já que você vai produzir mais em uma área menor. Aumento da durabilidade dos alimentos, essa é uma outra grande vantagem. Então, lembre-se que na agricultura, tempo, prazo é um fator muito importante. Então, se um alimento ele se estragaria com 15 dias, 20 dias, com a modificação genética, você pode retardar esse apodrecimento. Passar a durar mais dias, 25, um mês até. Então, isso é uma vantagem real quando o assunto é alimentos perecíveis, né? Permite também enriquecer os alimentos com uma determinada proteína ou vitamina específica. A gente acabou de ver o exemplo da prímula e da soja. Então, você enriquece a soja com ômega 3, você enriquece aquele alimento que você está produzindo com a característica que você quer dar ênfase. Tá? Existe um exemplo bem prático de transgenia aqui no Brasil, e em especial no Nordeste, que é a transgenia do feijão para aumentar a quantidade de ferro no alimento, né? Todo mundo sabe aqui que o feijão ele é um alimento que já é bem rico em ferro. Quando você melhora essa característica, você torna esse alimento mais rico ainda, tá? Então é por isso que quando as pessoas têm anemia, né, os pais, os avós, as pessoas mais antigas, olha, tome caldo de feijão, porque o ferro, o feijão, ele vai suprir a carência de ferro lá do organismo. Você pode melhorar essa característica por meio da transgenia, ok? Outra característica, outra vantagem é retirar características do alimento que podem ser nocivas para as pessoas. Então existem hoje já manipulações que retiram determinadas substâncias prejudiciais. Por exemplo, se existe um alimento, né, se a pessoa tem intolerância, por exemplo, à lactose, né, ao leite e derivados, você pode tirar aquela substância que causa a alergia, que causa o problema, né? O mesmo pode ser também feito na pecuária, por exemplo. Já se faz isso hoje no camarão, né? Todo mundo sabe que o camarão é um dos alimentos que causam mais casos de alergia. Você pode retirar aquela substância. No caso em questão do camarão é a quitosana, né? Uma substância presente no camarão que provoca reação alérgica. Então, a transgenia permite manipular para esse fim, ok? Como desvantagens, né, a diminuição da biodiversidade. Então, você acaba homogeneizando as paisagens para dar ênfase a essa característica. A dependência financeira dos produtores aos respectivos laboratórios. Então, os produtores, né, de transgênicos, eles acabam se tornando reféns dos laboratórios, já que eles vão produzir sementes ou frutos híbridos, ou seja, sem a capacidade de gerar outro. Então, o hibridismo é uma característica muito marcante da transgenia. Isso, claro, para que os agricultores voltem a comprar nova remessa de sementes. Se eles produzirem uma semente transgênica sem o hibridismo, o que vai acontecer? O cara só vai comprar uma vez, o produtor só vai comprar uma remessa de sementes. Ele, consequentemente,
todo investimento em tecnologia e manipulação genética vai ser perdido ou vai ser vendido somente uma vez. Por isso que se utilizam da característica do hibridismo, o que faz com que o agricultor volte consequentemente, a comprar novas remessas, tá? Podem criar efeitos inesperados aos produtos. Então, essa vantagem que a gente acabou de falar da manipulação, ela pode se tornar uma desvantagem, né? O que acaba gerando problemas de saúde. Então, não existe ainda nenhum estudo ainda materializado sobre os reais efeitos dos transgênicos. Aliás, sobre os efeitos sinérgicos dos transgênicos, ou seja, os efeitos que esses alimentos podem trazer com outros alimentos, né? As alterações podem gerar sérios desequilíbrios ecológicos, afetando a cadeia alimentar de vários ecossistemas, o que promove o fortalecimento de algumas pragas, né? Então as pragas elas acabam se fortalecendo com o uso aí, a disseminação dos transgênicos, ok? Então o uso de transgênicos no Brasil, alguns dos produtos, né? Eles são simbolizados aí por esse triângulo amarelo com a letra T, tá? Então a Lei 8.974 de 95 estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos modificados geneticamente, os famosos OGMs. Em 95 também foi criado, né, a CTN Bio, cuja comissão tem elaborado instrumentos ou instruções normativas analisando os projetos de experimentação. Então essa é a entidade aí que regulamenta a fabricação e produção de transgênicos no país, tá? Essas leis alargam o alcance do direito sobre o OGM, bem como regulam a sua produção, obrigando os produtores a identificar o produto com o T de transgênico, como eu já mostrei, né? Então aí a produção de transgênicos no Brasil, em porcentagem, né? A participação da produção total em porcentagem. Então, os 3 recordistas de produção transgênica é o algodão, o milho e a soja, né? A soja sendo, inclusive, a maior área cultivada de transgênico no Brasil e uma das maiores áreas de produção de transgênico no mundo. Então, o algodão aí, ó, em 2008, 2009, representava apenas 14% do plantio de algodão. Em 2013, 2014, subiu para 65%. Em 2017, 2018, já são mais de 83% da produção total de algodão. Milho já chegou à casa dos 89% e a soja, né, com mais de 95%. Então, a grande maioria da soja cultivada no Brasil hoje é soja transgênica. É quase que impossível você ter um produto industrializado à base de soja em sua casa e ele não ser transgênico. É muito raro, porque para as empresas, né, a indústria alimentícia é muito mais conveniente usar a soja transgênica do que a soja comum. Vale salientar também que o Brasil tem um importante know-how no que se refere à transgenia da soja, né? Para você ter ideia, existem quase 60 espécies de soja sendo cultivadas hoje no Brasil. A grande maioria delas para fins industriais, né? Fins alimentícios. Outra coisa, boa parte dessa soja transgênica que é utilizada aí no Brasil e produzida no Brasil, ela destina-se ao farelo de soja. Ou seja, ela não vai virar alimento propriamente dito. Outra coisa, a soja não é um alimento da mesa do brasileiro. A gente usa como produto ou subproduto, né? O óleo vegetal, né? Usado na composição de vários alimentos. Mas o principal uso da soja é ração animal. Se usa, inclusive, para o farelo de soja, né, para ração animal, ok? Então, a agricultura de precisão é a tecnologia cujo objetivo consiste em aumentar a eficiência com base no manejo diferenciado de áreas na agricultura. Então, engana-se, porém, quem pensa que esse sistema está relacionado apenas ao emprego de máquinas e tecnologias sofisticadas, pois esse princípio da agricultura vai além, constituindo-se em um sistema de ações que levem a um manejo mais eficiente dos fatores de produção, associado às condições de diversidade de uma área agrícola, tá? Então já existem hoje, por exemplo, tratores sendo monitorados por GPS de quantas áreas vão cortar, né? Quantos quilômetros de terra eles devem cortar, a hora, sistemas de irrigação
que utilizam inclusive monitorados por computador com time para ligar e desligar. Então não exige que a pessoa vá ligar lá mais a torneira, vá ligar lá o sistema de irrigação. Tudo isso é feito hoje pela informatização da agricultura, tá? Então isso porque essa técnica não consiste simplesmente na habilidade em aplicar tratamentos que variam de um local para outro. Ela deve ser considerada como uma habilidade em monitorar. Hoje o agricultor ele é mais um monitor do que um trabalhador rural, né? Vale salientar que nós estamos falando de uma agricultura extremamente mecanizada e intensiva. Então imagine aí só a colheita da soja, como a gente está vendo aí na imagem, né? Centenas de hectares de terra, um único trator movido por um único motorista ou até mesmo por controle remoto para colher toda essa soja. Se fosse agricultura extensiva, precisariam de dezenas ou centenas de trabalhadores para fazer o mesmo serviço, tá? Então, na agricultura, isso é muito prático, aquela velha historinha, né? O desemprego estrutural quando o homem é substituído pela máquina, ok? Então, outro exemplo de uso da agricultura intensiva, né? Ou agricultura moderna, são os belts americanos, né? Os green belts, ou os cinturões agrícolas. Lá nos Estados Unidos, há um predomínio também da agricultura moderna ou de precisão, que eles são chamados de belts ou faixas, né? Faixas agrícolas bem definidas, tá? Então, a organização da agricultura norte-americana em cinturões ou belts, aliados ao emprego maciço da tecnologia, faz com que os Estados Unidos seja a maior potência do mundo também no setor agrícola. Gente, vale lembrar que os Estados Unidos gastam apenas 5% do seu PIB na agricultura, né? Porém, estamos falando de 5% do maior PIB do mundo. Isso dá em torno de 250, 260 bilhões de dólares investidos no setor, né? Ou seja, o que os Estados Unidos investem só no setor agrícola corresponde ao PIB de vários países do mundo somados, né? Então, esses belts, eles são áreas bem definidas. Então, destaque aqui para o Wheat Belt, ou cinturão do trigo, né? Que pega essa região central do Médio Oeste até a divisa com o Canadá. O cinturão do milho, mostrado aí nesse azul mais claro, pega a região central até a região nordeste do país. Uma região, inclusive, bem populosa. Lembrando que o milho ele é um produto agrícola muito importante, né? Faz parte da história do país. É só você lembrar, por exemplo, que eles produzem álcool, combustível, a partir do milho, né? Aqui no Brasil a gente produz álcool, etanol, álcool combustível, como nós vamos ver, a partir da cana-de-açúcar. Mas lá nos Estados Unidos é a partir do milho, ok? O cinturão do algodão, né, o Cotton Belt, ele pega regiões do Médio Oeste e do Sudeste do país até o sul do Texas. Lembrando que o algodão ele é um produto agrícola que precisa de temperaturas mais altas, então fica mais à parte sul dos Estados Unidos, onde o clima é mais quente. E o trigo, ao contrário, é um produto agrícola que precisa de temperaturas mais baixas. Por isso que pega a parte central e norte do país, tá? Produtos subtropicais, sendo cultivados inclusive aqui na região da Flórida. É o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, né? Com tecnologia inclusive brasileira. A criação extensiva de gado na região oeste, né? Dos Estados Unidos. Então, a pecuária americana é muito desenvolvida. Lembrando que nós estamos falando da maior per capita de carne bovina do mundo, né? Então, a proteína bovina é mais consumida nos mais de 300 milhões dos Estados Unidos, né? De americanos. O cinturão do leite, né? Chamado de Dairy Belt. E as culturas irrigadas, né? Como uva e laranja, principalmente na costa oeste aqui na região da Califórnia. Califórnia se destaca, inclusive, como um dos maiores produtores de laranjas, tá? Então essa é a agricultura estadunidense, marcada por grandes cinturões agrícolas. Outro sistema é a agricultura orgânica, dessa vez um sistema extensivo, né? Ao contrário da agricultura moderna, que é intensivo. Então a produção orgânica é um sistema de produção agrícola, caracterizado pelo emprego de técnicas totalmente naturais de cultivo, sem o uso de produtos químicos, nem fertilizantes, nem agrotóxicos, nenhum outro tipo de produto químico, tá? Lembrando que essa confusão
agrotóxicos, fertilizantes químicos, é muito comum, tá? Ambos são prejudiciais ao solo, à natureza e ao homem. Mas fertilizantes eles são usados para melhorar a aptidão do solo, tá? E os agrotóxicos são para combater as pragas. É importante diferenciar isso. É bem simples e fácil diferenciar isso, mas muita gente confunde esses termos, usa agrotóxicos quando deveria usar fertilizantes químicos e vice-versa. Acabam pensando que é a mesma coisa e isso não é verdade, tá? O objetivo da prática da agricultura orgânica é garantir uma produção eficiente de alimentos sem comprometer a saúde de quem os consome ou de quem produz, né? Conservando o solo e a natureza em geral, tá? Então, os princípios básicos da agricultura orgânica giram em torno do respeito à natureza, sem o esgotamento dos recursos naturais, da diversificação das culturas durante os sucessivos cultivos. Então, diferente das monoculturas, a agricultura orgânica ela usa obrigatoriamente a policultura, ou seja, vários cultivos variados, e a substituição de insumos químicos por técnicas e instrumentos orgânicos. Por exemplo, o combate natural de algumas pragas, né? Já que não se utiliza veneno, não se utiliza agrotóxico na agricultura orgânica, é uma prática muito comum hoje na agricultura orgânica. Tá? Então ela cresce, inclusive, no Brasil como um dos sistemas mais promissores. A ideia é que mais agricultores passem a produzir orgânicos e o Brasil melhore tanto em qualidade dos alimentos, como também em qualidade ambiental, né? Em preservação da natureza. Então, algumas características marcantes aí da agricultura orgânica, né? Então, o uso de adubação verde com os leguminosas, fixadores de nitrogênio atmosférico. Então, essas leguminosas, elas acabam ajudando a reter esse nitrogênio no solo. Adubação orgânica com compostagem, né, de matéria orgânica. Então, restos de alimentos, cascas de alimentos, é usado aí na fermentação, né? Elimina micro-organismos como fungos e bactérias e eventualmente existente em estercos de origem animal, tá? A minhocultura, né, geradora de humus. Então, geralmente quem produz orgânicos tem um miocário para produzir esse humus, né? O humus é a matéria orgânica decomposta em diferentes graus de fertilidade, então depende muito do humus que é utilizado, né? E visando também diminuir a erosão desse solo, né? O manejo da vegetação nativa com cobertura morta. Então, normalmente não se desmata a área para cultivo, então tenta mexer o mínimo possível na vegetação nativa. O uso da rotação de culturas, né, ou de cultivos, então acaba tentando minimizar os danos ou os impactos aos solos. E o uso racional da água, né, por irrigação de gotejamento ou técnicas de economia de água ou reuso de água, já que água também é outro grande problema ambiental que a gente já discutiu, ok? Então aí alguns dos princípios práticos da agricultura orgânica. Aqui no Brasil, né, ocorreu uma certificação ambiental para que esses produtos pudessem ser valorizados, né, e consequentemente exportados, tá? Então existe um selo de qualidade ambiental, né, o selo 14.000 da agricultura orgânica. Ele é representado por esse símbolo aí. Então o aumento da demanda por alimentos orgânicos livres de pesticidas, herbicidas e aditivos químicos tem crescido significativamente nos últimos anos, estimulando principalmente os países que importam produtos agrícolas do Brasil. Então, foi uma forma que o governo brasileiro, né, a Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura tiveram de garantir que aquele produto realmente é orgânico, para que as pessoas não sejam enganadas, né? Para que você venda um produto como orgânico sem ser na verdade, né? Lembrando, pessoal, que a produção orgânica exige todas as etapas de produção, não só o plantio, não só a colheita, mas até o transporte, né? E o local que fica armazenado esses produtos no supermercado tem que ser pensado, tá? Para que não aconteça contaminação cruzada com outros alimentos, ok? Então, para dar garantia da qualidade a esses alimentos de forma materializada num selo verde, o Ministério da Agricultura está desenvolvendo métodos avançados para análise de rotina capaz de comprovar se um produto foi produzido sem nenhum tipo de tratamento químico,
desde a plantação até o ponto de venda, como eu acabei de citar. Então, se comprovou que esse alimento realmente ele é livre de produtos químicos, o selo é expedido e aquele produtor passa a ser um produtor orgânico, ok? Então, a área ocupada hoje com agricultura orgânica é apenas 2%, né, do país, é uma área muito pequena ainda. Em 2018 havia 22 mil unidades produtoras de orgânicos certificadas, então 22 mil selos de agricultura orgânicas liberados pelo Ministério, né? Segundo o Cadastro Nacional de Agricultores Orgânicos do Ministério da Agricultura e Abastecimento, ok? E aí, a área plantada com orgânicos de alguns países do mundo, né? No mundo, dados de 2018, tá, pessoal? No mundo, 42 milhões de hectares hoje já são cultivados com orgânicos. Desses 42 milhões, quem lidera a produção de orgânicos é a Austrália, com 17,2 milhões de hectares, ou seja, pouco menos da metade da área cultivada com orgânicos. A União Europeia, 11 milhões, né, 11,4 milhões de hectares. A Argentina, 3,1 milhão. E, aliás, 3,1 milhões, Estados Unidos 2,2 milhões e o Brasil apenas 940 mil hectares. Ou seja, nós estamos engatinhando ainda na agricultura orgânica, se comparado a esses outros países, mesmo com todas essas vantagens que a gente acabou de citar da agricultura orgânica, ok? Outro sistema marcante é a agricultura colonial, né? Também chamada de agricultura de plantation. Então, esse termo ele foi utilizado durante o período colonial, né? Marcado também pelas monoculturas, então é um sistema intensivo que usa mão de obra escrava e utilizava mão de obra escrava, né? Destinada à produção de gêneros tropicais e subtropicais ao mercado externo, tá? Então, foi basicamente o sistema adotado pelas metrópoles europeias aqui no Brasil e na América Latina, né? E África, principalmente, tá? Então, aqui no Brasil nós temos o quarteto do plantation, tá? O algodão, a cana-de-açúcar, o cacau e o café. Inclusive, esse termo plantation foi herdado dos Estados Unidos, já que grande parte do sul dos Estados Unidos eram destinados ao cultivo do algodão, inclusive também com mão de obra escrava, tá? Então, nesse aspecto, a agricultura colonial americana e a agricultura colonial brasileira se parecem muito, só que com produtos diferentes. A cana-de-açúcar, como já estudamos aqui na zona da mata brasileira, nordestina, e o algodão lá no sul dos Estados Unidos, né? Vários estados da região sul dos Estados Unidos eram destinados ao cultivo do algodão. Então, a trajetória do açúcar pelo mundo até o Brasil, né? Então, os primeiros a produzir açúcar, pessoal, foram os indianos, né? Então, eles desenvolveram a técnica de solidificar o caldo da cana-de-açúcar e transformá-lo em cristais granulados, parecido com areia, né? Por isso, o açúcar era chamado de chakara, ou cascalho em sânscrito, que é a língua indiana antiga, né? Então, depois ele foi no século VII para o Oriente Médio, né? Então, os árabes chegaram até a Índia, desenvolveram novos processos de fabricação do açúcar, conseguindo filtrar as impurezas e torná-lo mais claro, né? Então, ele começou a parecer com o açúcar que nós temos hoje e passou a refinar ele e a chamar de al-shukar, ou seja, al é o artigo árabe, né, que deu origem à palavra açúcar. Muita gente não sabe, mas a palavra açúcar vem de origem árabe e foi trazida, inclusive, pelos europeus, tá? No século X, ou seja, ainda na Idade Média, chega ao continente com as cruzadas em diversas áreas de ocupação islâmica, né, como a Cilícia, na Itália, e no norte da África e sul da Península Ibérica, principalmente Portugal e Espanha. Então, em razão do cultivo difícil, ganhou o status de especiaria de alto custo, inclusive da nobreza, né? Então, era exclusiva da nobreza o uso do açúcar. Para você ter ideia, nesse período aí, final da Idade Média, séculos 10, 11, 12, quando as pessoas casavam, elas recebiam açúcar de presente. Tamanho era o valor e a riqueza do açúcar, né? Era sinônimo de status social, você usar açúcar. No século XV em diante, período dos descobrimentos, o açúcar chega à América, né?
com o italiano Cristóvão Colombo, ganha impulso com os portugueses e espanhóis, que passaram a produzir açúcar em suas colônias no continente americano, particularmente no Brasil. Ok? Em contraposição à agricultura familiar, nós temos, em contraposição à agricultura de plantation, nós temos a agricultura familiar, também chamada agricultura de subsistência, né? Então, sua principal característica é a produção voltada para o consumo próprio. Então, nesse contexto, os excedentes são comercializados em feiras locais e garante sustento de pequenas propriedades, como eu acabei de citar a Cobal aqui em Mossoró, né? Que utilizam predominantemente mão de obra familiar e técnicas de plantio tradicionais, como as queimadas, o pousio, o descanso ou a recuperação natural dos nutrientes. Então, é o trabalho propriamente dito na enxada, né? Você usar, né, o contato com a terra do plantio. Então, tem baixo grau de mecanização, então o uso do arado ainda é muito comum para cortar a terra e fazer com que a fertilidade desse solo, né, seja revirado, o solo seja revirado e passe a produzir mais. Apesar de parecer apenas uma forma das famílias envolvidas sobreviverem, as pequenas propriedades brasileiras, que em grande parte praticam a subsistência, são responsáveis por prover a grande maioria dos alimentos comercializados no mercado nacional. Então esse tipo de produção predomina na região nordeste do Brasil, como a gente já sabe. Eu, inclusive, como eu já mencionei para vocês, já trabalhei na agricultura, no período da adolescência. Então o que define a agricultura como familiar é a quantidade de familiares que participam do processo de produção. Então isso explica, pessoal, as altas taxas de natalidade que se tinham, na zona rural para garantir o uso da mão de obra e gerar alimento suficiente para todo mundo, tá? Então isso é bem marcante no interior do Nordeste ainda hoje, ok? E aí, para concluir, o uso da agricultura familiar e a produção de alimentos. Então, a produção de mandioca, 87% da mandioca produzida no Brasil vem da agricultura familiar, 70% do feijão, então são basicamente produtos de subsistência, 46% do milho, ou seja, quase metade. Então cuidado aqui, tá, gente? Milho, ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser exportação, como ele é, e subsistência, tá? Você tem que analisar, inclusive, cada área que se produz o milho. Então, diferente do feijão e da mandioca, que é pouco exportado, o milho, ele pode ter as duas coisas. Café, 38% pela agricultura familiar, mais exportação. Arroz, 34%. Trigo, importação. Inclusive, o Brasil, a produção de trigo é insuficiente do Brasil. A gente vai ver, inclusive, isso na próxima aula, focalizaremos diretamente na agricultura brasileira e seus problemas, tá? Então, 21% do trigo produzido no Brasil vem da agricultura familiar e 16% apenas da soja. É claro que a soja é um produto tipicamente de exportação. Nesse caso aí, a grande maioria da soja não é cultivada pela agricultura familiar, e sim pela agricultura moderna, como a gente já viu, tá? Então, apesar de cultivar em uma área menor, com lavouras, 17,7 milhões de hectares apenas da agricultura familiar, é principal fornecedora de alimentos básicos para a população brasileira. Então, os alimentos do brasileiro, a alimentação do brasileiro depende da agricultura familiar, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula, parte 1 da agricultura. Na próxima semana teremos a parte 2, tá? Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a nossa aula. Bons estudos e até a próxima.